Alô, vocês, bom dia! Olá, advogados, olá, corretores, olá, notários e registradores, né, de todo o Brasil, de todo o estado do Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas e outros locais do nosso país. Iniciamos aqui, né, mais um programa aqui da série Plataformas Eletrônicas do Sistema Notarial e Registral. Está sendo transmitido aqui pelo Yuri Channel, ao qual vem desenvolvendo uma série de programas voltados a questões de caráter jurídico, mas para informações a toda a população. Tá? Hoje nós vamos encerrar essa série, né, das plataformas eletrônicas dos sistemas notariais e registrais, trazendo para a conversa hoje todas as plataformas que foram apresentadas. Então, nós trouxemos um pouquinho de cada um, e cada um vai falar um pouquinho aí sobre o sistema, seu próprio sistema. E no caso aí do e-notarial, nem falei isso com o Bruno falar também um pouquinho, se ele for possível, falar um pouquinho do e-notarial. Eu vou dar aqui bom dia aos nossos queridos participantes aí. Doutor Bruno Bittencourt, bom dia, querido. Bom dia, doutor Alencar, bom dia a todos. Doutor Bruno aí. É uma honra estar aqui novamente. Ótimo. Doutor Bruno pelo Registro Civil, correto? Isso mesmo. Doutor Rodrigo Pinho, bom dia. Bom dia, Alencar. O sistema... Central RTDPJ Brasil. Registro de títulos, documentos, pessoa jurídica. Maravilha. Doutor Luiz Paulo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Alencar. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos falar bastante da Semprote, Central de Protestos. De protestos. Querido amigo Augusto Soltano, perdão. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos, bom dia, meus caros Bruno Alencar, colegas aí das outras demais áreas, falar um pouquinho com vocês, um pouquinho mais das plataformas do registro de imóveis. Perfeito. E para terminar, ninguém nada mais, nada menos, tão importante quanto nosso amigo querido Bruno Vale Couto, que está sempre aí abrilhantando nossas lives aí com seu vasto conhecimento técnico e seu carinho pelo trabalho que ele exerce. Bom dia, meu amigo Bruno. Bom dia, Alencar. Bom dia a todo mundo. É um prazer grande estar aqui hoje. Maravilha. Antes da gente começar a conversar, estou vendo aqui que já existem algumas pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Yuri Channel no YouTube. Eu vou pedir a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse instante para realizar 4 atos para mim, por gentileza. Primeiro por favor, curtam essa live. É importante que a gente possa curtir que vocês possam curtir essa live, para a gente manter o nosso trabalho envolto sobre as questões do cotidiano jurídico, para falar um pouquinho para toda a população a importância que se tem, o saber daquilo que a gente faz com muito carinho, que é trabalhar no setor imobiliário e outros setores. A segunda coisa que eu vou pedir é, por favor, se inscrevam no canal. Hoje nós estamos com 899 inscritos, faltam 101 para chegar a 1.000. E eu hoje conversei com o pessoal do Yuri Channel, eles duvidaram que eu chegava a 950. Eu falei que eu consigo hoje com a ajuda de vocês, a gente chega facilmente a 950 inscritos. A terceira coisa que eu vou pedir a vocês, tem um botãozinho aí, quem tivesse no computador, por favor, compartilhem nosso vídeo. Tem que compartilhem no Facebook, joguem nas suas linhas de transmissão. É importante para quem é notário, registrador, em todo o país, divulgar essa live, principalmente nesse instante. Joguem compartilhem esse vídeo por meio das linhas de transmissões de vocês, Facebook, Instagram, Twitter. É importante divulgar isso aí. E a quarta coisa e última que eu vou pedir, por gentileza, se mantenha em nosso canal. A gente tem muita coisa importante para poder falar hoje, principalmente com esses gênios aqui das plataformas eletrônicas, que são pessoas que, de imediato, agradeço pelo carinho e a presença. Iniciando, conversei com eles anteriormente, a gente vai falar um pouquinho, o Bruno, o Rodrigo, o Augusto e o Luiz Paulo, eles vão falar um pouquinho sobre cada sistema. Então, inicialmente, a gente vai dar aí 3 minutos para cada um falar um pouquinho sobre o que eles entenderam de importante nessa live nossa, o que eles representam, e depois eles vão voltar falando mais especificamente sobre o seu sistema. Então, eu vou iniciar aqui só para a gente falar, vamos organizar por ordem alfabética. Eu vou começar pelo Augusto, depois pelo Bruno, depois pelo Luiz e, para finalizar, pelo Rodrigo. Quem vai estar conosco dando
uma pincelada em todas as informações. Eu, Bruno, e depois vou pedir se o Bruno pode falar um pouquinho sobre notarial, porque nosso amigo hoje não veio, né? Mas ele espero que ele volte em outra oportunidade, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre notarial. Quem tiver perguntas está à disposição. Nós temos hoje 1 hora de live para tirar todas as dúvidas que não foram tiradas. Então, deixem sua informação aqui, sua pergunta aqui, suas dúvidas aqui, que a gente vai fazer questão de ler uma a uma, tá bom? E depois, e peço também, quem quiser, escreva de onde que é e qual é a função que exercem, o que vocês fazem, profissão, que eu vou fazer questão de ler o nome e a profissão e a região de cada um. É importante a presença de vocês e saber até onde nós estamos indo. Bem, falei um pouco demais, né, Bruno? Então, vamos começar aí. Augusto, vamos lá, iniciando com você, por se tratar de ordem alfabética. Augusto vai falar em uns 3 minutos para a gente sobre o que ele achou do sistema e, o mais importante de tudo, um pouquinho só, uma pincelada do que ele representa. Vamos lá. Olá, pessoal, bom dia novamente a todos. Bom, primeiramente, eu acho que quando a gente está aqui numa discussão como essa, estamos falando de centrais eletrônicas, atividade notarial registral, a gente tem que ter em mente que esse é um caminho, né, sem volta. Nossa atividade, ela é principalmente jurídica, a gente vem habituado a lidar com contratos e com documentos sempre manuseados por advogados. Não obstante, a gente tem percebido que mesmo esse tipo de profissional tem gradualmente se aproximado cada vez mais de tecnologia. A gente tem as fintechs, as lawtechs, que cada vez mais criam formas de criar sistemas interoperáveis, haja vista o Tribunal de Justiça, a Receita Federal, e acho que o caminho natural são os registradores e os notários irem para soluções como essas, né? No que diz respeito ao registro imobiliário, na forma como eu já expus nos outros momentos, a gente vem organizado desde o provimento 47 de 2015 para prestar esse serviço, tá? Quais sejam, de forma eletrônica, as certidões digitais, as visualizações de matrícula, conhecidas como matrícula online, o nosso e-protocolo para você enviar títulos digitais aos registradores, pesquisa de bens, uma funcionalidade de pesquisa prévia que o próprio Espírito Santo está, também que você consegue, com um clique, fazer uma pesquisa para localizar, identificar bens em qualquer RI de São Paulo, ou no caso agora do Espírito Santo. Então, esses serviços estão dentro das centrais estaduais. Tá? Essas centrais estaduais se organizaram, criaram o Core-BR, que hoje é o registroimóveis.org.br, uma plataforma que você encontra outros serviços também nacionais. Tá? A gente está falando do desenvolvimento da base de transações, nós estamos falando de guichê de certidões, que são todas as certidões de uma determinada pessoa num único local, nós estamos falando de mecanismos de reclamação, plantão de atendimento, e o nosso portal de digitalização e assinatura, né? Mas eu não poderia também deixar de mencionar, Alencar, que a gente está caminhando, o Registro de Imóveis está passando por uma transformação regulamentar, nós temos um novo player, o principal na hierarquia, que é o NR. Tá? O NR pelo provimento do CNJ e pela legislação, é ele quem vai cuidar do registro eletrônico. Ele não tem uma plataforma própria ainda, mas é ele que será o responsável. E importante observar que o NR já criou o seu comitê de normas técnicas, tá? E ele já tem o seu trabalho como norte justamente a regulamentação da interoperabilidade dos registradores de imóveis com a sociedade em geral. Tá? Perfeito, acho que era isso. Perfeito, querido. Parabéns aí. Muito obrigado pela sua fala, hein? Vamos lá. Vou passar agora para o nosso amigo aí, Bruno Bittencourt. Bruno, muito obrigado pela sua vinda. E importante aí, as pessoas não sabem, mas existe um grande laço entre a minha família e a família do meu amigo Bruno. Bruno, muito obrigado pela sua presença e mande um abraço por toda a sua família para mim. Fique à vontade, querido. Doutor Alencar, bom dia a todos os colegas aí que participam. Uma satisfação estar aqui de volta. Descobrimos essa ligação familiar depois da primeira live, né? Eu fui mostrar a live para minha mãe e ela falou: eu conheço o Alencar, conheço a família dele, muito, muito amiga da minha família. E agradecer ao Bruno do Vale, que sempre me prestigia aí no que precisa, conta com o meu apoio e pode saber que é recíproco, Bruno, o que precisar, estou aí à disposição.
a minha parte é a parte do registro civil, né, especificamente da Central Eletrônica do Registro Civil, que é conhecido como CRC, que tem basicamente um módulo para o público em geral, que foi o módulo que a gente falou mais especificamente naquele nosso primeiro encontro, e tem um módulo que é para a utilização do próprio registrador civil. Eu vou falar brevemente do módulo que cabe ao registrador civil por conta do avanço que foi promovido pela CRC, principalmente com relação à busca de certidões, busca de registros, na verdade, e a consequente emissão das certidões pelo próprio registrador, e das comunicações que passaram a ser eletrônicas, e porque a gente tinha uma falha muito grande nas comunicações entre os atos, que são interligados, né? A pessoa nasce num cartório, casa no outro, e é registrado o óbito num terceiro cartório, e esses 3 cartórios têm que se comunicar entre si, para que essas informações não fiquem perdidas no tempo e no espaço, e para criar segurança jurídica também, em relação à informação prestada pelo Registro Civil. Então, esses 2 foram, para mim, os grandes avanços promovidos pela CRC, de forma interna. E com relação ao público em geral, que tem acesso às mesmas informações da Central pelo site registrocivil.org.br, possibilitou ao cidadão, ao advogado, a qualquer profissional que tenha interesse nessas informações, que façam essas buscas de forma online, o que nada mais é do que um atendimento às demandas sociais mais modernas. E através desse site, só para finalizar, através desse site a pessoa faz a busca de registro também e consegue fazer o requerimento de certidões de forma autônoma. Obrigado pela palavra. Obrigado. Tá, Alencar, deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho. Bruno e Rodrigo, como a gente está com todas as centrais, e você trata de uma central de registro civil das pessoas naturais, e o Rodrigo vai falar sobre a central de registro civil das pessoas jurídicas, tenta usar aí pessoas naturais e Rodrigo pessoas jurídicas para não confundir o público, tá bom? Causar confusão. Ok, obrigado. Perfeito. Vamos passar agora para o nosso, como diria o Bruno, o homem mais elegante do sistema notarial registral do Brasil, o cara mais chique, que é o nosso amigo Luiz Paulo. Luiz Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Alencar, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia ao Bruno, Augusto, o Rodrigo e os 2 Brunos, né? Bom dia a todos. Essa iniciativa do Iris Sharing é muito interessante, justamente para passar à sociedade civil as plataformas eletrônicas do serviço judicial, que hoje se tem uma visão muito deturbada do que é cartório, né? De que cartório é aquela coisa do carimbo, de que tem um velhinho atrás do balcão recebendo um papel e carimbando, e na verdade não é isso, né? Na verdade o sistema extrajudicial é extremamente tecnológico, extremamente digital, e aí as plataformas estão justamente para demonstrar que hoje o cidadão consegue realizar qualquer uma das atividades registrais por meio da internet, sem sair da sua cadeira, sem precisar sair do seu escritório. E isso é uma iniciativa bem legal, justamente para levar ao grande público essas plataformas, o conhecimento dessas plataformas, e para que eles possam fazer uso também, né, do extrajudicial, que é tão importante no Brasil, não só para desafogar o judiciário, mas como também trazer segurança jurídica a todos os atos praticados pela sociedade civil, né? Falando especificamente do protesto, o protesto hoje, nós temos a nossa Semprot, que é a Central Nacional do Protesto, onde o cidadão consegue realizar qualquer serviço que envolva o cartório de protesto digitalmente, desde o apontamento de um título a protesto até o cancelamento do protesto. Tudo via internet, tudo de uma maneira bem simples, bem direta. Alguns serviços se faz o uso do certificado digital por conta de uma segurança jurídica ao ato, mas outros serviços, como a pesquisa gratuita de protesto, ela está no celular e na internet, totalmente gratuita. Qualquer usuário pode realizar uma pesquisa e verificar se o documento pesquisado não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de protesto realizado em todo o território nacional. Outra coisa importante destacar é que a Semprot hoje já integra todos os cartórios de protesto do Brasil. É 100% a nossa abrangência quanto aos nossos serviços eletrônicos. Que ótimo, querido. Muito obrigado aí, Luiz Paulo.
Até eu comentei com o Bruno agora mesmo a importância da gente entender, e demos um exemplo muito simples, né, que é o caso do protesto, que as pessoas acham que é só lá pagar o protesto e acabou, está resolvido, né? Então, as pessoas não entendem, e um pouco que a gente vai falar depois sobre o novo programa que a gente vai lançar, que é tornar essas informações mais simples, né? E as pessoas não entendem questões bem simplórias, a importância da gente passar isso para todos nós, para toda a população. Rodrigo Pinho, bom dia, meu querido. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o seu sistema? Vamos lá, Alencar. Bom dia a todos, Bruno, Alencar e aos colegas aí das outras plataformas. Eu venho aqui falar sobre a Central RTD PJ Brasil, né, de registro civil de pessoa jurídica e registro de títulos e documentos. Essa central ela tem tido um grande aumento no volume de clientes da plataforma por conta da pandemia, né? Então a gente notou aí um crescimento desse cliente digital e um canal como o Yuri Channel promovendo esse tipo de divulgação e esclarecimento sobre o que as plataformas podem oferecer tanto para o cliente final, pessoa física e jurídica que está ali correndo atrás dos serviços e tentando agilizar a sua vida, otimizar o seu tempo, como também para os cartórios que viram, né, suas portas fechadas por algum tempo e puderam manter algum tipo de nível de serviço através dessas soluções digitais, né? Então, a proposta é muito bacana, a gente está aqui para tentar acrescentar, somar, esclarecer e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre as novidades que a Central RTD-PJ Brasil está oferecendo e planeja ir para até o final do ano. Perfeito, Bruno. Bruno Rodrigo, muito obrigado. É importantíssimo falar sobre o seu sistema, porque é um sistema voltado à pessoa jurídica, né, empresas, e é importante a gente poder divulgar esse trabalho que vocês desenvolvem para todo empresariado. Bruno, se você puder falar, lógico, um pouquinho sobre o e-notarial, só para passar rapidinho, se for possível, porque o e-notarial hoje está sem o nosso Martini, nosso querido amigo. Se você puder só passar uma pincelada, porque a gente volta aqueles 5 minutos. É possível, querido? Tá, vamos lá. Hoje realmente a gente está fazendo falta o Renato Martins, mas em compensação todo mundo tem um pouco mais de tempo, né? Na vida é assim. Bom, o e-notariado, ele veio com o provimento número 100 e hoje, segunda-feira, o Renato não está aqui porque ele está implementando novas funcionalidades no sistema. Uma delas é a parte de pagamento, boleto, cartão, essas coisas. E aí está o presidente do colégio notarial próximo dele lá, e ele realmente não vai ter como estar participando disso. Mas o que tem do e-notariado de muito, muito interessante? É a complementação de todo que o Bruno, que o Augusto, que o Rodrigo Luiz Paulo falaram. É você não precisar sair de casa e conseguir, nesse caso, fazer seus negócios jurídicos, seja o inventário, uma partilha, um divórcio, uma compra e venda, usando o e-notariado. E, nesse caso, ele vai, além de ter assinatura digital, ele vai gravar a imagem da pessoa para que o tabelião, na posição dele lá no cartório, consiga conectar duas pessoas que estão em lugares diferentes, escritório, na residência, possam verificar a vontade de cada uma das partes, fechar um negócio jurídico e efetivamente dar seguimento a ele. Muitas das vezes esses documentos vão para outros lugares, ao exemplo do registro civil e também do registro civil de pessoas naturais, do registro civil de pessoas jurídicas e também do registro de imóveis. Ótimo. Tá bom? Ótimo, obrigado, Bruno. Desculpa aí pedir para você falar um pouquinho do e-notarial. E lembrando que o Renato é uma pessoa muito amiga nossa. Ontem conversou conosco, pediu desculpas porque ele está efetivamente a trabalho, e tem um vasto conhecimento sobre o setor, né, do e-notarial. Foi um dos implementadores no Brasil.
e espero estar aqui conosco de novo, ele vai estar aqui conosco de novo para a gente falar mais sobre outras coisas que vão ser realizadas nas plataformas aí, ou na prestação de serviço do Sistema Notarial Registral. Antes da gente dar aquela volta que eu falei, que seriam aí de torno de 5 minutos, né, iniciaríamos aí com Augusto Sotano, vou passar aqui a mensagem que as pessoas deixaram o recado, que é o Jonildo, né, do Rio de Janeiro, Ricardo Espírito Santo, de Fundão Sede, a Giane Saraiva Honório, de São Luís do Maranhão, Luiz Eduardo, de Coritibano, Santa Catarina, Leonora Lousada, escrevente do RGI, de Muniz Freire, corretor leal, o Caio Ivanov, aqui do Sinoreg, Espírito Santo. Conhece o Caio, Bruno? O Caio aí, Caio Ivanov, nosso amigo, nosso irmão aí do Sinoreg aqui do estado. Marcelo Lima Filho, do Anoreg, acho que é Amazonas, presente. Muito obrigado, Marcelo. Jorge Correia, salvo engano, acho que ele é perito, não lembro de plano, assim. Doutor Vitor Marcelo, rapidinho, Marcelo era nosso presidente da Anoreg Amazonas. Ah, sim, perfeito. Nosso querido amigo, conselheiro adjunto aqui do Estado do Espírito Santo e hoje diretor da Escola Superior da Advocacia, doutor Vitor Massante, muito obrigado, meu amigo, você está aqui conosco. Adílio Schneider Júnior, né, registro especiais de Arequim, Ronaldo, do Amazonas, Rosalda, do Registro Especial de Arequim também, Rodolfo Zosanelli, que é meu sócio, está aqui assistindo a gente, Antônia, de Miranda do Norte, Sandra Grazi, do Espírito Santo, corretor e avaliador Jonildo, de imóveis, me preparando para fazer o exame da ordem do Espírito Santo, curso professor Joaquim Martins, um bom dia a todos, de bom sucesso, sul de Minas Gerais. E outras pessoas aqui, Antônia Lima, de Miranda do Norte, Suelene Dias, que é a ex-presidente das Cores do Espírito Santo, Renato Risco Minácio, Lauro Pitanga, e várias pessoas deixando recado aqui com a gente, e Joana Alice Amaral, que está bilhando o cartório de notas de Iuna. Então, deixando a todos vocês um ótimo dia, um bom dia para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho mais aqui. E repito a vocês aí, quem puder, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo agora para outras linhas de transmissão de vocês, ok? Vamos voltar aí 5 minutos. Quem quiser tirar dúvidas, fiquem à disposição. Estamos aí com os geniais mestres daí das plataformas. Qualquer dúvida, a gente está aqui para poder tirar de vocês, tá ok? Vamos voltar aí, Augusto, vamos especificar um pouquinho mais aí, vamos entrar um pouquinho aí, 5 minutos para a gente falar aí sobre o registro de imóveis. E um dia eu quero uma live só para falar daquela mágica que você passa para a gente, que 1 hora só daquilo, para a gente ficar olhando os locais assim, ó, e ficar pincelando os negócios jurídicos que foram realizados. Fica à vontade, meu amigo. Tá joia, Alencar. Vamos lá. A gente vai marcar essa apresentação e eu gostaria até de já deixar registrado aqui. A nossa ideia é que com o NR que eu comentei no início, né, e essa regulamentação, essa normalização interna por esse operador nacional do registro de imóveis, a gente vai ter um ganho muito grande, Alencar, porque acho que assim, uma das coisas que falta do lado do registro de imóveis, embora hoje a gente já tenha todos aqueles serviços que você está acostumado no balcão, como bem falado aqui, você já tem ele hoje pelas nossas plataformas, pelas nossas centrais estaduais, a gente ainda deve também muitas informações de forma estruturada, né? Então, ao invés de você pedir uma certidão do imóvel, você, pelo SREI, pelo sistema do registro eletrônico, você vai conseguir a informação específica daquilo que você quer em relação ao imóvel, se ele tem algum ônus, quem é o proprietário atual, etc. E isso vai ser possível agora também através do NR, porque ele vai dizer quais são os campos mínimos e a forma dessa informação ser prestada. E aí eu gostaria de, quem sabe o ano que vem, de já estar te mostrando um sistema e você vai conseguir saber a situação jurídica de determinado imóvel de uma forma muito mais inteligente e prática para o usuário. Tá? Bom, falando esse é um pouco do futuro, mas é algo que já está acontecendo, né? Volto, a gente tem o nosso site nacional, que é o registrodeimóveis.org.br, tá? .br, que você tem uma série de funcionalidades hoje que já auxiliam demais
o usuário nas negociações imobiliárias, desde o pedido de certidão dos vendedores, como a possibilidade de você, ele funciona como um hub, tá? Ele te direciona às centrais estaduais do país, e onde você consegue, através dessas centrais, usar os serviços básicos de um registro de imóveis, como saber a situação jurídica de um determinado imóvel, saber se uma pessoa tem determinado patrimônio, dívidas, dívidas no sentido de constrições sobre imóveis, se ela é credora de uma penhora, etc. E também a situação jurídica, obviamente, se ele é proprietário de um imóvel, seria um usufrutuário de um imóvel, etc. E, por fim, o principal, o encaminhamento de títulos para registro. Tá? É o nosso e-protocolo, tá? Que você tem um documento, um contrato, uma escritura, ou um compromisso de venda e compra. Isso você pode enviar um documento digital para o registro de imóveis. Tá? Faço uma observação aqui muito importante, Alencar, sem me aprofundar muito no tema, mas que o registro de imóveis hoje, da forma em que a regulamentação está construída no ordenamento brasileiro, a gente ainda é vinculado ao reconhecimento de assinatura eletrônica pelo uso do certificado digital ICP. Tá? Isso é muito importante a gente falar, porque a gente fala aqui de várias soluções, de documentos eletrônicos para registro, mas no registro de imóveis, para você, Alencar, ser reconhecido como Alencar para o registro de imóveis, assim como a gente tem o reconhecimento de firma no papel, você precisa ter o uso do certificado digital ICP. Você não pode usar um simples portal de documentos e sair assinando eletronicamente com o usuário sem, tá pronto, perfeito. Isso não vai dar registro ainda no registro de imóveis. A gente tem uma previsão hoje, durante a pandemia, no provimento 94 para esse registro, mas essa ainda é uma exceção à regra. O nosso ordenamento exige que qualquer documento possa ser feito digitalmente e enviado para registro, desde que todas as partes assinem se utilizando do certificado digital, aquele mesmo que você usa para fazer uma declaração de imposto de renda. Tá? Eu acho que esse era o ponto principal aí que eu precisava chamar a atenção e estou à disposição. Tá ok. Muito obrigado, Augusto. Lembrando, só uma dúvida aqui, parece que para utilizar todos os sistemas, até para quem estiver assistindo e não souber trabalhar direitinho, ainda não esteja familiarizado, é extremamente importante ter o certificado digital, né? Sem o certificado digital, em nenhuma dessas plataformas você consegue utilizar de forma plena. Então, somente deixando isso registrado, né? Para que algumas pessoas entrem no sistema, mas não consigo acessar. Mas não vai conseguir acessar se você não tiver o certificado digital. Eu vou agradecer aí, Augusto. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção de sempre dada. E eu vou passar aqui ao nosso querido amigo Bruno Bittencourt para ele falar um pouquinho também aí sobre a questão envolvendo o registro civil. Bruno, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, doutor Alencar. Vamos lá, eu separei aqui alguns tópicos mais interessantes, já que a fala é curta, voltada para os usuários em geral, que é qualquer pessoa que queira acessar o sistema, e quais são os serviços que eles terão disponíveis ali, que é realmente a parte que mais interessa para o nosso público-alvo hoje. Né? Então, vou começar pela busca de registros. Né? Antes, vou repetir o site é registrocivil.org.br, e é através deste site que os usuários em geral terão acesso à central do registro civil das pessoas naturais. Se por acaso eu não falar pessoas naturais, toda referência que eu fizer a registro civil vai ser na minha fala, registro civil das pessoas naturais, que às vezes a gente acaba, usualmente não fala o nome completo. Então, vou começar pela busca de registros. A gente tem a opção de busca de registro de nascimento, casamento e óbito, por dentro do site do registrocivil.org.br. Né? Essa busca é uma busca bem simples, o usuário consegue simplesmente preencher o estado, se ele souber, a cidade, se ele souber, o cartório, se ele souber, e depois preenche as informações de cunho pessoal para localização desses registros. As buscas são parecidas,
ok? De forma muito didática e simples. A gente não consegue avançar muito nesse ponto, mas fica aí esse serviço que é prestado pelo site, né? Um outro portfólio que a gente tem de serviços a serem prestados é a verificação de status de CPF. Os cartórios de registro civil das pessoas naturais passaram a ser considerados ofícios da cidadania e podendo realizar diversos serviços que tenham a ver com a cidadania. E uma delas é o CPF. Hoje os registros civis já conseguem fazer correção, além de gerar o primeiro CPF da pessoa, quando na ocasião do primeiro registro de nascimento. Agora, os cartórios de registro civil também estão fazendo a alteração e a correção de nome, de informação, que antes era prestado normalmente pelo Banco do Brasil e pelos Correios. Agora temos essa ligação direta com a Receita Federal do Brasil. Então, em qualquer cartório de registro civil, de qualquer lugar do Brasil, as pessoas vão conseguir fazer esse serviço de correção de CPF. O outro ponto muito interessante aqui que a gente tem dentro do portal é o portal da transparência, um ambiente em que o usuário vai ter acesso a diversas informações diferentes. Por exemplo, o número de cartórios em funcionamento no Brasil, a quantidade de registros emitidos dentro da central, que hoje já se aproxima de 180 milhões de registros, quantidade de CPFs emitidos já pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Estamos nos aproximando de 11 milhões de registros, o que significa dizer que os cartórios de registro civil, como um braço amigo do Estado, vem desenvolvendo esse serviço sem gerar qualquer tipo de ônus para o governo, de forma completamente gratuita para o cidadão, e gerando mais segurança para o nosso sistema jurídico, para o nosso sistema cidadão, para o sistema de informação, evitando uma série de problemas que a gente já conhece, principalmente por quem tem vontade de fraudar qualquer situação. Além dessas informações, aqui uma questão assim, bem interessante, que o sistema faz um aparato aqui dos nomes mais comuns que são registrados no Brasil. Hoje, o nome mais comum registrado no Brasil, no ano de 2020, é João Miguel. 7.375 registros de João Miguel foram feitos no Brasil. E aí, essa lista segue até o 50º nome mais registrado no país. Acho que, de forma geral, isso é o que eu tinha para passar agora. A gente sabe que o tempo é curto. E queria aproveitar aqui para poder mandar um abraço para os meus colaboradores que estão nos assistindo lá no cartório de Jerônimo Monteiro, a Lidiane, a Camila e o Gabriel, e ao meu colega e amigo Caio Vanov, que está lá no Sinoreg desenvolvendo um ótimo trabalho de assessoria. Ficou lá no meu lugar, eu tive um upgrade na carreira, fala que eu fui promovido, saí do Sinoreg, me tornei colega de quem era meu chefe, inclusive do Bruno, que está aí, me passava bastante coisa para fazer. E é isso aí, doutor Alencar, mais uma vez, sempre agradecido pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui. Alencar, antes do Luiz entrar, deixa eu fazer só um comentário de complementação aqui. O Augusto falou sobre o uso do certificado digital, mas lembrando que na central do registro de imóveis, os pedidos de certidões lá não precisam ter o certificado digital, mas como você bem falou, para ele ser pleno, o serviço ser pleno, ele precisa do certificado digital. Os serviços que o Bruno acabou de falar, eles não precisam também de certificado digital, é só consulta. Bruno, uma das coisas interessantes aí, que está disponível para todo mundo, que o Bruno falou logo na primeira vez, é que no portal da transparência também tem os casos de registro sobre Covid. Então, se você quiser acompanhar com pelo menos 8 dias de atraso, você consegue ver lá todos os óbitos de Covid. Isso é bem interessante, tipo,
Às vezes um estado fala uma coisa, outro estado fala outra coisa, lá tá do Brasil inteiro e separado por estado, é bem interessante. E, Bruno, só para finalizar e para as pessoas saberem, no caso do CPF, que vem já na certidão de nascimento, quando já do primeiro registro, a qualquer momento a gente pode voltar no registro civil das pessoas naturais e incluir na nossa certidão o CPF sem ônus. O que o usuário paga seria a emissão da certidão, é isso? É quase isso. A geração do CPF, no momento do registro da primeira certidão, ele é gratuito. A partir de um determinado, se a pessoa faz o registro e não tem CPF, o que não acontece mais desde 2015, se eu não me engano, que foi quando iniciou, 2016. Desculpa, não me lembro agora a data exata que iniciou o CPF a ser inserido. Existia um limite o cartório só tinha competência para colocar na primeira certidão, no primeiro registro. A partir de uns meses, agora para trás, a Noreg Brasil, se eu não me engano, fechou um convênio com a Receita Federal e agora a gente consegue colocar o CPF para qualquer cidadão. Só tem um custo de R$7. É quase que um custo simbólico, é o mesmo custo que havia para você fazer em outros órgãos, custa R$7. Mas é R$7 mais a certidão ou R$7 o serviço completo? Não, é R$7 mais a certidão. Se a pessoa não quiser tirar a certidão, vai custar só R$7, que é um serviço específico do CPF, que faz parte da congregação do ofício da cidadania. Perfeito. Tá bom, então. Dá seguimento aí, Ricardo. Aproveitando aqui, já que a gente está falando sobre isso, eu acho que é um tema interessante. Aqui, para quem não sabe, vamos lá rapidinho passar aqui. Aqui está o sistema de transparência do Registro Civil e aqui está a curva da Covid, né? O número de mortes. Até eu falo muitas vezes, as pessoas seguem o consórcio da televisão e esquecem que somente existe um órgão, existe somente uma forma oficial de você saber realmente o que está acontecendo, que é o número de registro de óbitos por Covid no Brasil. Então, para quem não sabe, aí, esse é o sistema lá em cima, aqui, transparência.registrocivil.org, e aí começa a curva de queda de mortes por Covid. Lembrando que essa parte final, onde eu estou passando aqui o dedo, aqui, onde está passando aqui efetivamente não tem o registro nos últimos dias, porque leva-se em torno de 8 dias para poder oficializar. Mas mesmo assim, Ricardo, voltando... troca essa informação de óbito por registro. Vai lá e faz a mudança, que faz diferença. Isso. Agora aí, sim. Agora você tem uma informação por registro, que é bem mais interessante. Olha só, essa curva aqui está baixando a curva de falecimento. Então, querem acreditar em alguma coisa? Por favor, registro, cartório, não televisão. Menos televisão e mais informação de qualidade, que essa informação aí, quem vai dar é o sistema notarial e registral. Vamos lá dar continuidade aqui. Dar continuidade agora é nosso amigo Luiz Paulo, correto? Luiz Paulo, desculpe-me aí demorar para chegar a sua fala, porque eu achei importante a gente passar essa informação, tá ok? Não, fica à vontade, não tem problema. Toda informação é importante. Inclusive, na informação do Dr. Bruno, eu achei que o nome mais registrado no Brasil seria Maria Eduarda, porque o que tem de Maria Eduarda por aí, mas fiquei surpreso com a informação do João Bruno, né? Isso. João Guilherme. João Miguel. João Miguel. Deixa eu ver se Isso, João Miguel. Não, bem bacana. Mas vamos falando agora do protesto. Então, a central do protesto, ela está registrada no domínio www.pesquisaprotesto.com.br, onde qualquer usuário já tem na primeira página a pesquisa gratuita de protesto. Então, ele consegue realizar a pesquisa de qualquer CPF ou qualquer CNPJ gratuitamente, verificando a existência ou não de algum protesto lavrado contra o CPF ou CNPJ pesquisado. Essa pesquisa não requer nenhum tipo de login, nenhum tipo de acesso, nem por certificado digital, nem por um login convencional, nem por um acesso por usuário e senha. Os demais serviços, a partir da pesquisa, sim, requerem algum tipo de autenticação. Então, o primeiro serviço oferecido é o serviço de certidão. Hoje, ele contempla as certidões positivas e negativas em um período de 5 anos. Na verdade, estamos fazendo a adequação, a pedido do Dr. Bruno,
para também contemplar as certidões de 10 anos. Tá? Para fazer o pedido de certidão, basta um simples cadastro no site, usuário e senha, o usuário consegue realizar o pedido de certidão. Temos também o apontamento de protesto. Por meio do provimento 87 do CNJ, qualquer título ou documento de dívida já pode ser encaminhado a protesto somente por indicação, ou seja, somente informando os dados do título e, para algumas espécies, anexando a imagem digitalizada desse título. Então, para fazer o apontamento do protesto, é requerido o acesso via certificado digital. A partir do apontamento de protesto, o solicitante também consegue resgatar pelo próprio portal o instrumento de protesto eletrônico. Então, todo o protesto que eu envio via eletrônica, eu também recebo via eletrônico o meu instrumento de protesto eletrônico, que nada mais é do que a certidão da lavratura do protesto. Outro serviço que nós temos no portal do Pesquisa Protesto é o serviço de anuência eletrônica, no qual também requer o uso de um certificado digital ICP Brasil, onde o credor consegue anuir qualquer título protestado de seus devedores. Basta preencher os requisitos formais da anuência e assiná-lo com seu certificado digital. E, por último, o cancelamento de protesto, que é realizado mediante um login simples, usuário e senha, aonde o interessado pesquisa o documento do devedor, CPF ou CNPJ, e o sistema informa a existência ou não do protesto e a existência ou não, a possibilidade daquele protesto já ser cancelado. Se o protesto já tiver anuído e tiver a possibilidade de ser cancelado, basta o solicitante clicar no botão Desejo Cancelar, o sistema irá gerar para ele o boleto referente aos emolumentos de cancelamento do cartório. Ele fazendo o pagamento dos emolumentos, automaticamente o cartório já recebe o pedido de cancelamento e o cancelamento do protesto é realizado eletronicamente, sem a necessidade do comparecimento do usuário, do devedor ou de qualquer interessado ao cartório para realizar esse cancelamento. Caso o usuário queira comparecer ao cartório para realizar o cancelamento, também é possível. Bastaria que a anuência eletrônica já tivesse sido aprovada no site pelo cartório, bastaria o devedor ou qualquer interessado comparecer ao cartório, que o cancelamento também seria realizado mediante o pagamento dos emolumentos do cancelamento. Seriam esses todos os serviços, se eu não esquecer de nenhum, o Bruno pode me ajudar, que estariam todos contemplados hoje na nossa central, no nosso pesquisaprotesto.com.br. Lembrando, Luiz Paulo, só uma dúvida aí, que o protesto só pode ser retirado eletronicamente se ele foi emitido eletronicamente, é isso? Não necessariamente. Não. Tanto faz, Lecar. Beleza, eu fiz um apontamento eletrônico e desejo retirá-lo por meio de uma carta de anuência física ou por meio da apresentação do instrumento de protesto, em alguns casos, continua o mesmo. A SEMPROT é só mais ou menos mais um meio de se realizar o ato, mas não é exclusivo. Entendi. Muito obrigado, Luiz Paulo. Desculpa a dúvida aí, porque, na verdade, tem uma hora que você comentou que a pessoa ela pode ir lá pessoalmente ou pode tirar eletronicamente o protesto que foi feito eletronicamente. Eu falei, opa, então calma aí. Então, eu entendi que deveria ser eletrônico para ser retirado eletronicamente. Então, desculpe minha confusão e desculpe-me aí aos demais aí que estão assistindo a gente se eu embolei um pouco a cabeça de vocês. Tá ok? Aí, Alencar, pois não. Só para lembrar que a gente tem um decreto 10.278, e aí o Augusto Sotano já falou sobre isso, que ele faz essa conversão. Documento eletrônico, no ato digital, assinado digitalmente. Mas a gente pode pegar o documento que foi feito fisicamente, digitalizar em formato PDF ou PDF-A e enviar. Neste caso específico, este documento precisa ter os requisitos da lei. No caso, a carta de anuência precisa estar assinada pelo credor com firma reconhecida. Então, essa carta de anuência está assinada com firma reconhecida, ele digitaliza e ele pode postar lá na central e fazer o cancelamento, que é o que o Luiz Paulo está falando. Luiz Paulo, só para complementar aí sua fala, na verdade é uma pergunta, as cartas de anuências que estão disponíveis para CPF e CNPJ são as cartas de anuências que ainda estão chegando pelo SEMPROT nacional, que são as cartas, basicamente, dos convênios nacionais e dos órgãos federais. É isso mesmo?
Isso mesmo, contempla as cartas que foram enviadas via convênio ou via acesso ao site, exatamente. As cartas que estão sendo apresentadas fisicamente nos balcões ou por convênios estaduais não estão contempladas na Semprote. Isso aí. Doutor Rodrigo. Perfeito, então. Desculpe, Rodrigo, desculpa passar por você, Bruno, perdão mesmo. Doutor Rodrigo, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema de vocês? Vamos lá, Alencar. Então, a Central RTD-PJ Brasil, que é a Central de Registros e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, ela hoje é uma plataforma que está colocando em contato os clientes, pessoas físicas e jurídicas de todo o país, com mais de 2.500 cartórios dessas especialidades em todo o Brasil, né? E os serviços oferecidos, que são os prioritariamente selecionados aí pelos clientes, né, os que têm a maior demanda, são os registros, né, diversos e averbações, pedido de certidão de contratos e documentos que estão ali registrados nesses cartórios, notificação extrajudicial, realmente é um serviço que tem se mostrado muito... Tem crescido muito o volume desse tipo de serviço, inclusive a gente oferece integrações por meio de APIs para grandes clientes, então a gente tem grandes clientes corporativos que entram com lotes enormes de notificações que são distribuídas. A gente recentemente lançou uma integração desse tipo para notificações junto ao CORE no Rio Grande do Sul, né, para registro de imóveis lá no Rio Grande do Sul. Então, é a Caixa Econômica interligada diretamente com o CORE, que ligada diretamente à central, entrega aos cartórios de RTD do Rio Grande do Sul essas notificações para que sejam executadas ali é um projeto piloto no Rio Grande do Sul e a intenção é que depois isso seja expandido para o restante do Brasil. E o que a gente tem notado é um crescimento muito perceptível da quantidade de clientes e pedidos e cartórios que todo dia chegam até a central e fazem ali um primeiro acesso e conhecem o ambiente. Muitas vezes a gente tem um trabalho de buscar os cartórios de uma determinada região ou de uma determinada localidade que ainda não está cadastrado na central, para que ele possa receber pedidos que estão ali pendentes de serem entregues a esses cartórios, né? E o que a gente tem de mais novo é a questão da interligação com a Rede Sim, para serviços do Registro Civil de Pessoa Jurídica, né? Deferimento de CNPJ. Então, a gente está falando de um serviço que vai viabilizar uma pessoa dentro da casa dela abrir uma empresa em poucos dias, de maneira totalmente digital, interligando sistemas da Receita, da Junta Comercial, né? Isso já é uma realidade para o Estado de São Paulo, uma parte de todo esse fluxo de serviços já é verdade para São Paulo. Então, a gente já tem uma etapa em que é feita a consulta de viabilidade de nome, transparente para o cliente, ele inicia o processo dele lá pelo site da Rede Sim, e aí a central entrega para os cartórios a consulta daquele nome para saber se ele está ou não impedido, se aquele nome está ou não livre para registro de uma nova pessoa jurídica. Então, a gente espera até o final do ano oferecer, ampliar esse leque de serviços aí principalmente para o RCPJ, né, especialidade de Registro Civil de Pessoa Jurídica, para todos os cartórios do Brasil, especificamente esses em que é feita por interligação com a Rede Sim, né? A outra novidade que a gente tem foi a divulgação de APIs. APIs são formas de outros sistemas se conectarem à central. Então, a gente oferece hoje APIs tanto para cliente quanto para o cartório, para clientes corporativos que têm grande volume de documentos, para que eles não precisem operar a plataforma web que está voltada para um cliente esporádico, um cliente com poucos pedidos, né? Então, quando você fala de um cliente que tem
centenas de pedidos por semana, por mês, que precisam de um controle maior, a gente oferece formas desses clientes interligarem seus sistemas corporativos para mandarem documentos, pedidos para a central, né? A central RTD Brasil, ela hoje está hospedada no domínio rtdbrasil.org.br, né? O cadastro é super simples, cadastro de pessoa física ou jurídica, você precisa só de um CPF, um CNPJ, o nome e um e-mail, então com isso você já tem acesso a todos os serviços que a plataforma oferece, né? E a nossa equipe de desenvolvimento, eu falando agora como desenvolvedor, a gente tem que estar sempre com o olho voltado para o cliente. Em nosso caso, o cliente é tanto o cartório de registro de título e documento quanto o de civil de pessoa jurídica, como o cliente pessoa física e jurídica, que é o cliente final dos atos que vão ser praticados ali dentro. Então, a gente toda hora tem que oferecer ferramentas e orientação para esses dois clientes, dois grandes clientes que nós temos, e a gente tem produzido tanto os manuais quanto vídeos bem objetivos de como fazer uma assinatura digital, né? Como instalar ali o seu certificado, porque às vezes nem é escopo da plataforma, mas como o Bruno estava falando, né? O cliente precisa saber, precisa assinar, tem o decreto que permite que o próprio cliente faça a digitalização do seu documento, então ele tem que cumprir uns requisitos mínimos, a gente orienta nesse sentido, porque não é você pegar o seu celular, tirar uma foto do documento e ele tem validade, não é assim, né? Então, você precisa ali seguir um passo a passo, é simples, a gente tenta tornar o mais intuitivo possível e a nossa ideia é cada dia mais oferecer mais serviços da maneira mais intuitiva e simples, tanto para o cliente, pessoa física e jurídica, que são os clientes finais dos atos praticados, quanto para os cartórios, que também são os clientes que precisam interagir com esses clientes, emitir seus documentos, subir, ter um repositório de documentos, enfim, ter toda a sua customização dentro da plataforma para poder entregar um trabalho com uma padronização mínima, né, com uma velocidade, a gente busca sempre o quanto antes, né? Então, o prazo é sempre o quanto antes, que a gente tenta convencer os colegas aí para que entregue a seus clientes o serviço de qualidade. Ok, meu amigo Rodrigo. Doutor Rodrigo, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela fala e explicar a importância do sistema de vocês, né? Eu vou, antes de eu fazer uma pergunta, na verdade, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês, mas antes de eu fazer essa pergunta, Pois não. Deixa eu só fazer um complemento aí, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, vamos lá, só para a gente poder lembrar aí, falar nisso, né, doutor Rodrigo? Rodrigo, ele quer que chame ele. A Rede Sim vai fazer, a pessoa entra, quer abrir uma associação nova, ela vai conseguir verificar se aquele nome já está registrado ou não. Na sequência do registro, ela já vai obter o CNPJ dela e também alvará de funcionamento e licença de corpo de bombeiro. É exatamente isso, Rodrigo? A ideia é essa. A ideia é que funcione tudo dessa forma, tudo de maneira eletrônica, numa sequência lógica, né? Então, ele faz a primeira etapa de viabilidade, a viabilidade sendo deferida e aprovada, ele faz um detalhamento dali da DBE dele, que vai depois gerar um instrumento que vai ser registrado, e aí ele vai receber o CNPJ dele. Perfeito. Outra coisa também, cara, que o Rodrigo falou aí de notificação foi as intimações de alienação fiduciária, não é isso, Rodrigo? Para reaver bens naquela cobrança extrajudicial do banco para reaver o pagamento da dívida pelo mutuário ou a retomada do imóvel. Era isso que você estava falando com a parceria com o Core Rio Grande do Sul, não é isso? Isso, exatamente. A gente tem a notificação extrajudicial, ela é um serviço bastante amplo, né? Está sendo utilizado por pessoa física reclamando do vizinho, mas a integração com o Core Rio Grande do Sul foi exatamente para esse serviço específico da cobrança.
E aí, lembrando que a intimação de alienação fiduciária também é possível ser feito lá na central do registro de imóveis. Não é isso, doutor Augusto? Augusto? Picotou um pouquinho, a internet não está... Tá. Então, só para complementar, eu estava falando que também a gente tem o serviço da intimação de alienação fiduciária dentro da central. Isso, exato. E eu observei, ele mencionou desse piloto no Rio Grande do Sul, o doutor Rodrigo, mas a gente já tem trabalhado em piloto em vários outros estados. Essa integração entre as plataformas, a gente já tem trabalhado realmente para que a gente tenha, né, na alienação fiduciária, você tem o processo da recepção do documento pelo credor, mas há toda uma comunicação, uma busca pelo devedor, dos endereços, etc., e essa integração a gente tem buscado aí entre os títulos e documentos e os registros de imóveis. Isso aí. Beleza. Alencar, vai lá. Não, na verdade, eu vou dar uma lida aqui nos recados que deixaram, né? Eu estou acompanhando, que você tem que estar acompanhando do lado de cá e do lado de lá, né? Então, vamos lá. Estamos aqui com Reinaldo Andrade Bussieri, Reinaldo Bussieri, presidente da Anoreg do Rio de Janeiro. Presidente, muito obrigado por estar assistindo a gente aí, muito obrigado mesmo. Kátia Filgueiras, tabelião de primeiro ofício de Macaé. André Arruda, grande presidente. André, filho do Jairo, do Registro de Imóvel de Anchieta. Reinaldo mandou um abraço e saudades ao querido amigo André. Patrícia Lima Imóveis, deve ser uma corretora. Bom dia a todos. Vitor Lírio, advogado, membro da Comissão de Direito Imobiliário do AB Espírito Santo. Doutor Bruno Bittencourt, meu grande amigo, sabe tudo das serventias. Doutor Janildo Malta, agora que consegui retornar, tá. Desculpa, ele só falou da internet. Por fim, duas mensagens que eu achei extremamente importantes. Primeiro, é do Luiz Eduardo Freislemben. Se eu falei errado, Freislemben, você me fala, tá, Luiz Eduardo? Ele falou o seguinte: essa live demonstra que seria importante a Anoreg do Brasil fazer uma campanha demonstrando todas as plataformas disponíveis para o cidadão. Então, deixo esse recado aqui para a Anoreg e te digo, Luiz Eduardo, o Will Channel, por meio dessa série nossa e por meio de um programa que eu e o Bruno estamos lançando agora semana que vem, a gente vai tentar fazer o máximo para a gente poder passar essa informação. E, na verdade, a gente vai servir, de certa forma, como um veículo de informação, inclusive se a Anoreg quiser divulgar esses vídeos, essas lives, é importante que ela faça isso. Há muita coisa que a gente vai trabalhar aí e basta simplesmente passar o link. Não precisa desenvolver nada na nuvem, que já está tudo aqui conosco. Estou errado, Bruno? Só para lembrar, Luiz Eduardo, que a secretária executiva da Anoreg BR, a Fernanda Castro, tem recebido todo esse material, assim como o Sindicato de Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo. Então, é nessa pegada que nós estamos indo. Alencar, lembrando, Bruno, Alencar, que o doutor Luiz Eduardo Freislemben Silva, eu prefiro, chamo de Luiz, é mais fácil, ele é o presidente da Associação de Santa Catarina e uma pessoa super ativa, super entusiasta de novas tecnologias, de integração, uma pessoa de uma visão aí muito importante, singular aí na nossa área, um parceiro aí no uso de novas tecnologias, tá? Parabéns aí o estado de Santa Catarina está muito bem representado. Ótimo. E aí, só para complementar, então, ao Luiz Eduardo, ao Marcelo lá do Amazonas, que está aí, todo esse material está disponível, ele pode ser usado dentro das centrais de vocês. Está lá disponível vídeos lá, colocar na parte de vídeos, cada uma delas, porque cada uma dessas pessoas que falaram exaustivamente sobre cada uma das ferramentas. Então, isso serve para treinamento interno dos colaboradores, das serventias, né, dos escreventes, mas também serve para o uso dos usuários em geral. Então, seria interessante que todo mundo tivesse acesso aí a todos esses vídeos. Nós passamos por todas as centrais, eu acho que não faltou nenhuma delas, que representam todos os serviços notariais registrados aqui no Brasil. Eu vou fazer uma coisa melhor. Na verdade, eu ia falar sobre isso porque o Marcelo Braga, que é o tabelião de Barcarena, Pará, ele fez a pergunta: já foi falado sobre o e-notariado? Então, eu vou responder de uma forma singela. Já foi, e eu vou mostrar para vocês. Basta entrar
aqui, ó, vou tentar compartilhar a tela. Se vocês entrarem aqui, ó, compartilhar a tela, vou tentar. Isso aqui está acontecendo nossa live agora, mas se vocês vierem aqui no Yuri Channel, entrarem, acessarem o nosso canal aqui, ó, Yuri Channel, vocês vêm aqui, ó, playlist. Vocês estão vendo isso aí, colegas? Playlist. Sim, sim. Correto? Vocês veem playlists aqui. Aqui estão todos os programas do Yuri Channel, como Tão Jovens, tem o bate-papo com o corretor de imóveis, tem as lives diversas, que a gente faz várias lives. Tem o programa Então, com a doutora Carla Cibem e a doutora Marta Vimercati. Temos o programa Vida em Condomínio. E temos aqui, ó, plataformas eletrônicas do Sistema Notarial Registral. Deixa eu ver se eu consigo puxar a playlist aqui, ver a playlist completa. E aí vocês conseguem assistir, ó, Registro Civil, e-Notariado, RTDPJ Brasil, plataformas eletrônicas no Ciprod, deixa eu ver aqui, e plataformas eletrônicas, Semprod, plataformas eletrônicas, sistemas notariais registrais, está tudo aqui registrado, tudo certinho para que a gente possa participar, para que vocês possam assistir. A única coisa que eu peço a todos vocês é o seguinte: se inscrevam no canal e assinem os sinos de notificação. E, por favor, curtam e compartilhem esses vídeos, porque o que o Luiz Eduardo falou, é importante divulgar. Mas como divulgar? Basta compartilhar, tem um botãozinho lá de compartilhar, vocês podem fazer isso agora, inclusive. Compartilhem e mandem para a linha de transmissão de vocês. Esse vídeo ao vivo agora vai também para a nossa playlist de vídeos, né? Então, Marcelo, respondendo a sua pergunta, já foi falado sobre o notariado? Falamos. Eu, o doutor Bruno e Renato Martini, um cara sensacional, um gênio. Falou 1h30 sobre o e-notariado, 1 hora sobre e-notariado. Então, fica aí, só entrar aí, curtir, se inscrever no canal, ficará aberto durante um bom tempo, tá ok? Deixa eu só ver que se existem mais informações aqui e tal. Gentileza sua, Augusto. Tem, na verdade, já foi falado sobre... Não temos perguntas. Se alguém quiser perguntar sobre qualquer um desses sistemas, fiquem à disposição para perguntar. Mas estamos aqui, ó. Gosto muito de assistir esse canal, pois tem excelentes ensinamentos. Luiz Eduardo respondeu aqui, gentileza sua, Augusto, graças ao teu empenho, estamos conseguindo avançar. Aí, ó. E Marília Virgínia Novaes Leal Barbosa, muito bom, necessária lives assim sempre. Então, Marília Virgínia, depois eu peço que você informe de onde você é, para a gente poder passar aqui a informação aos nossos amigos, nossos colegas de trabalho, tá ok? Deve ser de Laranja da Terra, né, não, Bruno? Nossa registradora de imóveis de Laranja da Terra, tenho quase certeza. Eu vou... o Rodrigo Pinho pediu a licença aqui, parece que ele vai precisar sair agora, doutor. É isso, Alencar, eu vou precisar entrar em outra reunião agora, peço desculpa aí, estou à disposição, tá bom? Tá ok. Não, você já está convidado para o nosso próximo programa assim que a plataforma estiver pronta da Rede Sim, Rodrigo, de você estar participando com a gente, hein? E nada, eu vou usar o sistema dele para notificá-lo, esquece. Você está notificado. Isso. Não. Vou entrar no Cepod, está notificado. Não, desculpa, no RTDPJ Brasil, você está notificado para comparecer, ué. Pô, então, combinado. Sistema na minha mão, para que eu vou notificar? Obrigado. Tá? Ok? Um abraço. Vou fazer uma pergunta a vocês. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Rodrigo. Tchau, Augusto. Tchau, Bruno. Até logo, Luiz Paulo. Eu vou fazer, na verdade, o que a gente chama aí, ficar com Deus, querido. É o pinga-fogo aqui. Se vocês me permitem, eu fazer uma pergunta para vocês. Eu até falei isso com o Bruno outro dia, mas é possível a gente, por exemplo, criar aqui, na verdade, são coisas que acontecem no cotidiano, mas é possível a gente criar uma situação onde o advogado, o corretor de imóveis, ele tenha, se ele tiver habilidade para manusear isso tudo, ele tem que usar, ele consiga usar todos os sistemas. Por exemplo, foi o que eu falei com o Bruno, né? Alguém faleceu, registro civil. Deixou uma empresa como patrimônio e vários imóveis. Então, a gente está falando aí um pouco de RTDPJ Brasil, e essa empresa está respondendo protesto e está protestando também, Semprot. Inclusive, os imóveis que o Decujos deixou, alguns registrados, outros não estão registrados, mas a gente tem que saber o que está acontecendo com esses imóveis, se foram negociados ou não, porque normalmente não se sabe que foi vendido ou comprado, ou adquirido pelo Decujos. Então, é possível o advogado ou o corretor de imóveis ter uma situação dessa, onde ele, dentro do seu próprio escritório de advocacia, em casa, quiçá, utilizar todos esses sistemas, só por aqui? Então, deixa eu tentar responder isso aí de forma geral, porque aí cada um vai responder a sua.
com aquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, antes de começar a live hoje. Hoje ele precisa de ter cada uma desses sites disponíveis para poder fazer. E a gente acredita que, em breve, uma pesquisa de CPF ou uma pesquisa de CNPJ vai direcionar ele a todas as informações, seja do registro civil de pessoas naturais, seja pelo registro civil de registro civil das pessoas jurídicas, por títulos e documentos, por protesto, para o registro de imóveis e para o e-notariado. Lá no provimento 60, que criou a certidão única do registro civil das pessoas naturais, lá você vai ver na parte final que tem as disposições para a certidão única do protesto, certidão única do registro de imóveis, certidão única dos notários. Então, mas, assim, muito em breve, e eu acho que o Luiz Paulo e o Sotano são os caras mais preparados para responder isso, a gente vai ter isso interligado no Brasil. Aí, com a palavra, vocês dois, Luiz Paulo e Augusto. Vamos com bela ordem, então. Augusto, para a gente seguir só a ordem alfabética. Augusto, fica à vontade. Tá, joia. Eu também tenho um outro compromisso, pessoal, então vou... Mas, assim, de fato, Alencar, a sua pergunta é muito importante, tá? Porque eu acho que ela resume muito bem tudo que a gente está expondo aqui, né? Eu acho que o advogado, o corretor, aquela pessoa que não queira desenvolver e não aprender a desenvolver essa interoperabilidade, essa integração, ele vai ficar para trás ou ele vai pagar sempre mais por isso, vai depender de um terceiro para fazer isso por ele, né? Porque eu acho que tudo que a gente expôs aqui, e que eu acompanho no dia a dia, são ferramentas feitas pelas serventias extrajudiciais para atender esses usuários de forma direta e sem intermediários. Obviamente que você vai ter alguns generalistas, né, que acabam tendo maior facilidade em operar em várias plataformas por essa característica da sua profissão. E aquele que é mais um especialista vai ter uma familiaridade com aquilo que ele está se utilizando mais dentro do dia a dia dele. Mas é fundamental ele aprender a usar, porque ele vai ter um processo menos oneroso, mais simples, direto e uma resposta para os seus clientes muito mais assertiva e com segurança, porque essas informações todas são feitas com fé pública e não dependem de um terceiro para trazer essa integração. Acho que o registro de imóveis hoje ele já dispõe de tecnologias por APIs, que um escritório pode, eventualmente, se ele for um grande escritório, integrar o seu dia a dia a essas soluções. A gente tem grandes corporações que fazem pesquisas, que fazem pedidos de certidão, que fazem envio de documentos em lote, conforme a gente acompanhou, isso também é possível nas demais. Então, a gente vai chegar num ponto que, independente da integração do protesto com o registro de imóveis, mas pela solução, você vai ter um login de um usuário por certificado digital, ele vai acessar uma plataforma do registro de imóveis sem necessariamente ver essa plataforma, só os serviços, ele vai acessar a plataforma do registro, os serviços do títulos e documentos e do protesto dessa mesma maneira, né? Então, acho que ele vai muito mais da vontade dele desenvolver dentro do seu escritório essas soluções e contar com isso diretamente, sem intermediários. Augusto, muito obrigado. Fica à vontade para poder encerrar quando for necessário para você, já que você está no outro evento. Ô Bruno, se você... Desculpe, Augusto, se você pedir só esperar 10, sei lá, se puder só mais 10 minutinhos, que aí a gente fecha e despede, tá? Pode ser, Bruno? Porque senão fica vazio. Você se importa? Augusto, 10 minutinhos. Vou avisar na outra reunião, pode deixar. 5 minutos, então, Alencar. Não, eu quero ouvir o Luiz também, eu quero ouvir o Luiz Paulo. É lógico. Eu conheço de longa data já. Verdade. Eu compartilho da opinião de ambos e eu acho que vai ser uma evolução natural isso do próprio extrajudicial, né? No primeiro momento, o extrajudicial teve como desafio criar as suas plataformas eletrônicas em cada uma das suas especialidades. Eu acho que o próximo passo, a evolução natural disso, é justamente todas essas plataformas se interagirem entre si, estarem interoperalizadas entre si por meio de um único portal, por meio de uma única identidade, vamos dizer assim, para que o usuário, como o Bruno ressaltou, por meio de uma simples pesquisa de documento, ele possa ter toda a informação consolidada de todos os serviços extrajudiciais.
Opa, cortou? Vocês me ouviram? Ouvimos, Sim, perfeito. por completo, foi até o final a informação. Tá, ok, vamos lá. Eu vou despedindo, então, de vocês. Vou pedir, alguém quiser fazer alguma consideração. Nós estamos encerrando agora nossa série de plataformas eletrônicas do Sistema Notarial Registral. Eu e Bruno Vale Couto, a gente convida vocês. Semana que vem iniciaremos um programa, agora não é mais uma série, é um programa definitivo, trazendo as questões peculiares do Sistema Notarial Registral. Né? Já temos semana que vem um programa. 2 semanas já estamos bem avançados aí com nossa agenda. Gostaria de agradecer ao Augusto Sotano, ao Bruno Bittencourt e ao Luiz Paulo. Vocês vão estar, espero eu, de volta aqui conosco, passando muito ensinamento para todos nós. Bruno, alguém gostaria de deixar alguma informação? Porque eu vou encerrar depois. Tá bom. Só para lembrar que na próxima semana a gente vai estar... O nosso convidado é o Dr. Fernando Brandão, que é o atual presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Espírito Santo, e ele vai estar falando sobre aquele que a gente chama de adoção à brasileira, né? Nossa, muito bom. E vai estar explicando, obviamente, a parte jurídica, como que isso funciona. E na outra semana temos um grande convidado também, que é o Dr. Melim Chalub, um dos grandes especialistas em direito civil, hoje no Brasil, vivos, lá quase completando 80 anos, que vai estar falando sobre patrimônio de afetação. Doutor Obrigado. Vamos lá, eu gostaria de agradecer, vamos encerrar então o programa. Augusto, muito obrigado. Luiz Paulo, muito obrigado. Bruno Bittencourt, muito obrigado. Que agradeço. Eu agradeço aos nossos amigos Rodrigo Pinho e, em especial, nosso amigo Renato, que não pôde estar hoje, mas, Renato, muito obrigado pela sua presença, ok? Gostaria de agradecer à Anoreg, ao Sinoreg, porque a gente sabe que a gente recebe muito apoio das instituições para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho. É importante a gente entender a necessidade de passar essa informação a todos os cidadãos. Vocês me permitem fazer uma brincadeira no final? É claro, eu sempre brinco muito com vocês. Ninguém sabe, a gente brinca muito, né? O Augusto é corintiano, né? Não, São Paulino, que é o que, Augusto? Imagina, Santista. Santista, desculpe. O Luiz Paulo... Pelo amor de Deus, né? Corintiano, ao todo campeonato da segunda-feira é muita o Augusto é Santista, o Luiz Paulo ele é palmeirense, o Bruno é flamenguista. E, Bruno, você é o quê, Vale? Eu sou botafoguense. Aí, ó, tô com minha sócia aqui. Oba! O clássico, então, para encerrar, jamais se esqueçam, ó, sigam o líder Atlético Mineiro, que é da minha terra, os notários e registradores de Minas Gerais, um grande abraço. Eu não fazer encerramento, mas é importante a gente passar a informação de que entre profissionais do direito, como eu, que sou advogado, e notários e registradores, que são vocês, pode existir um grande relacionamento de amizade, sem qualquer necessidade ao envolvimento maior. Muito obrigado a vocês, o carinho é muito importante de vocês, com o meu escritório, comigo também, pela essa forma de a gente passar essa informação. Olha, a todos, um grande abraço, até semana que vem.